muito grande estar conversando aqui com vocês hoje. É a primeira vez que eu dou aula na PUC Campinas, então é uma honra. A ideia que eu coloquei para a Elisa, quando ela me convidou, eu falei, bom, eu acho que é interessante o pessoal que está na faculdade, né, tentar olhar um pouquinho para a nutrição esportiva, do que tem sido discutido aí hoje no meio científico, o que a gente tem de diretrizes novas, né, o que tem em relação à nutrição esportiva, e eu trouxe especificamente a suplementação para discutir um pouquinho com vocês o posicionamento do Instituto Australiano de Esporte, né, que na verdade aborda também a nutrição esportiva. Então, a ideia inicial é que a gente fale, né, a nutrição esportiva, a gente tem que pensar que ela é algo que abrange muito mais do que a suplementação, né? Apesar da gente falar de suplementação hoje, vai falar de suplementação, a base da nutrição funcional é justamente essa nutrição, a base da nutrição esportiva, né? Na verdade, é a nutrição funcional que é essa base para a saúde e bem-estar. Então, a gente tem que pensar no indivíduo como único e pensar que cada um de nós, independente da modalidade esportiva que a gente faça, ou dos objetivos de estética ou esportivos de performance que a gente tenha, a nossa saúde é a base de tudo. Então, entender como funciona o nosso intestino, como funciona o nosso sistema músculo-esquelético, nosso sistema hormonal, nosso sistema imunológico, são coisas muito importantes dentro dessa base quando a gente busca performance, né? Eu sempre digo que é cuidar do nosso terreno biológico, é cuidar daquilo que dá a fundação para que tudo possa acontecer na nossa saúde, na nossa performance esportiva. Depois, dentro dessa pirâmide, vem a nutrição para o exercício, né, que é o nutrient timing, que é algo que é muito estudado dentro da nutrição esportiva, que é tentar organizar dentro das sessões de treinamentos momentos mais adequados para o consumo de determinados nutrientes. Então, a gente tem isso muito bem detalhado em relação a carboidratos, por exemplo, o consumo antes, durante e depois, como uma forma da gente poupar o glicogênio muscular, e as evidências são claríssimas em mostrar que o consumo de carboidrato ao redor das sessões de treinamento e entre as sessões de treinamento tem um papel importante, não só em potencializar a performance esportiva, mas também de potencializar a resposta de adaptação do exercício. A gente tem estudos com proteína, né? Mostrando que a janela pós-exercício é uma janela interessante para a síntese proteica, que isso pode potencializar, inclusive, a resposta de adaptação na recuperação do exercício físico, então é um outro nutrient time importante que a gente tem. E algo que vem sendo discutido nos últimos anos é a questão da creatina. O momento de uso da creatina também hoje tem sido discutido se é interessante usar antes, durante e depois, né? Existe um estudo recente que acabou de ser publicado por um grupo de pesquisadores da USP. A gente até discutiu ontem no meu clube de estudo, a gente tem um clube de estudo toda quarta-feira, a gente discutiu esse artigo ontem, que talvez utilizar a creatina antes, até mesmo durante, até mesmo após, poderia trazer ali, aproveitar o estímulo que o exercício tem na vasodilatação, na alteração da bomba sal de potássio, para que a gente tivesse uma captação de creatina maior dentro do músculo esquelético. Então, essa questão do nutrient timing é algo que vem sendo extremamente discutido na literatura há muito tempo, né? As pessoas, cafeína, por exemplo, é um outro suplemento que a gente vai conversar aqui, e tem um nutrient timing interessante, muito bem discutido, né? Mas a ideia é sempre também pensar na questão da periodização, né? Em que momento que a gente vai colocar determinados suplementos, nutrientes, dentro de uma periodização de treinamento, se a gente muda isso em dias de competição, se a gente usa suplementos para recuperação em dias de competição. Então, a discussão é muito ampla, é claro que eu não vou conseguir fazer isso aqui numa hora que eu tenho com vocês, mas a ideia é trazer para vocês à luz essa curiosidade para a gente entender de que o time em relação ao consumo de determinados nutrientes pode ser determinante para a performance esportiva. E os recursos ergogênicos, né, que é o que a gente vai trazer, a pirâmide da nossa pirâmide da nutrição esportiva, é a cereja do bolo que eu sempre digo, né? Não adianta a gente querer sair experimentando todo mundo se antes eu não cuido do terreno biológico, se antes eu não cuido da fundação, se eu não cuido dessa nutrição ao redor da sessão de treinamento. Então não adianta sair tomando suplemento se a gente não tem ali todo esse preparo para que o indivíduo possa, então, receber esse recurso ergogênico. E aí tem uma diferença entre suplementos nutricionais e recurso ergogênico, porque recurso ergogênico geralmente está focado na melhora da performance esportiva, e suplemento nutricional pode ser qualquer suplemento, pode ser vitaminas, pode ser minerais, pode ser fitoterápico, mas não necessariamente esses suplementos nutricionais estão associados à melhora da performance esportiva. Então, quando a gente fala de recurso ergogênico, são suplementos que foram avaliados, testados, a gente vai ver aqui que são classificados por nível de evidência e que, de fato, quando associados ao exercício físico, podem melhorar a performance esportiva.
Então, vamos falar um pouquinho aí desse topo da pirâmide, que seriam, então, as novas diretrizes que a gente tem para a suplementação no esporte, né? Acho que uma das questões principais, assim, que é importante vocês entenderem, é que quando a gente decide usar um suplemento com o paciente, eu tenho que passar por algumas questões que envolvem essa decisão, né? Primeiro, entender se o paciente está preparado para tomar esse suplemento, se ele deveria usar esse suplemento, se faz sentido usar esse suplemento no exercício, na modalidade esportiva que ele pratica, se esse suplemento é seguro, se a gente tem produtos no mercado de segurança, que garante a qualidade desse suplemento, se é de uma fonte confiável, se a gente tem resultados positivos com aquele suplemento naquela modalidade esportiva que a gente está escolhendo, ou naquela periodização de treinamento que a gente está escolhendo. Então, sair dando suplementação não é simplesmente, tome whey pós-treino, tome creatina pré-treino, tome cafeína pré-treino. Não é só simplesmente, né, pensar no suplemento como algo ali de uso agudo. A gente tem que pensar que ele tem que fazer parte dentro de um contexto, dentro da periodização de treinamento do meu paciente, mas mais do que isso, se esse suplemento faz sentido para esse suplemento e se eu espero uma resposta ergogênica com esse suplemento, com esse paciente. Então, isso é muito importante, porque a gente trabalha com individualidade bioquímica e nem sempre que funciona para um, funciona para todo mundo, apesar da gente ter as diretrizes. As diretrizes, elas funcionam para a gente, para nos dar um norte, para nos ajudar a determinadas escolhas. Mas isso não quer dizer que o que eu escolho para um paciente e funcionou para ele, vai funcionar para todo mundo, né? Então, essa é uma questão importante. Se a gente não tem essas respostas, é melhor que a gente não use o suplemento, é melhor que a gente opte sempre pela alimentação, para que a gente tenha ali um resultado mais, não só na performance, mas na saúde desse paciente também, né? Os primeiros estudos sobre a questão da suplementação no esporte, né, foram os primeiros estudos não, né, os estudos mais recentes até então, eram os estudos do Comitê Olímpico Internacional, chefiado pelo Romaldo, que trazia essa questão de trazer quais são os suplementos de alta evidência científica para atletas de alta performance, como esses suplementos deveriam ser utilizados. Tem um grupo de pesquisadores grande aí nesse trabalho, né, desde Louis Burke, desde Peter Pilling, Stuart Phillips, Eric Halson, Neil Walsh, enfim, pesquisadores que quem estuda medicina esportiva sabe que esses pesquisadores realmente estão na linha de frente das evidências que envolvem o esporte, né, a nutrição e o esporte. O outro estudo publicado aqui em 2019, se não me engano, também foi um estudo baseado nas evidências para performance atlética, chefiado pela Louis Burke, que mostrou, 2018, né, que meu negocinho está em cima aqui, 2018. Então, os dois estudos publicados em 2018 por esses grupos de pesquisadores que tentaram trazer evidência para a suplementação esportiva. Aí a gente tem aqui ainda, né, esse estudo publicado aí sim em 2019, que caracteriza esses suplementos de acordo com as respostas de adaptação que eles podem trazer. Então a gente teria suplementos que poderiam potencializar a resposta de execução do exercício, melhorando então a tolerância ao esforço, como cafeína, bicarbonato de sódio, creatina e o nitrato, na verdade o suco de beterraba rico em nitrato. A gente tem ainda suplementos que poderiam potencializar a síntese proteica pós-treino, que é um timing importante, né, como os aminoácidos essenciais, as proteínas ricas em leucina, o BCAA, o beta-hidroximetilbutirato, como aqueles que poderiam acelerar o processo de recuperação. E ainda suplementos que poderiam potencializar a biogênese mitocondrial, que tem um impacto importante na resposta de adaptação, especialmente os exercícios de endurance e intervalado. Então, a epiglugalata-catequina-galato de chá verde, as epicataquinas do cacau, o resveratrol, o resveratrol da uva, né? A quercetina da cebola, o ácido linoleico conjugado. Então, a gente tinha aí algumas especulações em relação a esses suplementos que poderiam potencializar as respostas adaptativas do exercício. E aí, em 2018 ainda, né, o ISSN tentou trazer à luz esses suplementos como uma forma de evidência, né, o que realmente seria seguro, por exemplo, para ganho de massa muscular. O ISSN defende o HMB, creatina, os aminoácidos essenciais e a proteína, para melhorar da performance esportiva, relacionada a melhora de performance mesmo, né, como um recurso ergogênico, beta-alanina, cafeína, carboidrato, creatina, bicarbonato e fosfato de sódio, água e isotônico, né? Com uma evidência um pouco mais limitada, ATP suplementado, BCA e ácido fosfatídico, e ainda com uma evidência ainda limitada para melhora de performance, alanilglutamina, ácido araquidônico, BCA, citrulina, aminoácido essencial, que é estranho, né? Que está aqui para melhora de performance, mas para ganho de massa muscular está com uma boa evidência.
HMB, glicerol, nitrato, carboidrato, proteína pós-treino, quercetina e taurina, e aqueles que não tinham nenhuma evidência, aí uma gama de suplementos que talvez sejam utilizados, boa parte deles vocês conhecem, tríbulos terrestres, NMA, ácido ferúrico, ácido aspartico, cromo, bório, glutamina, inosina, TCM, ribose, enfim, suplementos que não teriam nenhuma evidência ou eficácia de segurança. Ainda assim, ficavam algumas lacunas quando a gente olha para uma orientação, para uma diretriz como essa, né? Existem lacunas importantes a serem preenchidas, porque melhora de performance esportiva pode estar relacionado a tanto atividades anaeróbias quanto aeróbias. Então, o que seria realmente interessante utilizar enquanto grau de evidência para determinadas modalidades esportivas? E então, esse estudo publicado adaptado, na verdade, do Instituto Australiano de Esporte, já trazia à luz algumas questões, junto com a Louise Burke, algumas questões relacionadas ao grau de evidência desses suplementos, o que a gente tem de evidência científica comprovada, né? Porque dentro das evidências científicas, em diversos protocolos, diversas amostras em que foram avaliadas, muitos suplementos submetidos a revisões sistemáticas, né, a meta-análises, isso trazia um pouco mais de segurança em relação ao uso do suplemento. Então, aqueles que poderiam melhorar a performance esportiva, quando utilizados para o tipo de modalidade esportiva adequado ou em doses adequadas e específicas, são aqueles de alta evidência científica. E por muito tempo a gente dizia que era só os 5 que cabiam na nossa mão, né? Betalanina, bicarbonato de sódio, cafeína, creatina e suco de beterraba concentrado em nitrato. E aqueles de moderada evidência, que ficaria entre a carnitina, a curcumina, o óleo de peixe, a glutamina, a glucosamina, HMB, quercetina, vitamina C, vitamina E e a tart cherry, que seria o suco de cereja azeda. Então, isso já trazia aqui um pouco de olhar para a questão de classificar esses suplementos em relação ao seu grau de evidência, tá? E aí, então, em 2021, em março desse ano, o Instituto Australiano refez totalmente esse posicionamento em relação ao grau de evidência dos suplementos e trouxe um olhar diferenciado que é muito interessante quando a gente pensa em utilizar esses suplementos na prática clínica. Então, eles começam colocando, né, que a nutrição esportiva contemporânea, ela foca não só performance, mas também saúde, principalmente nesse conceito que a gente chama de Food First Approach, que seria o primeiro terreno biológico, né, lá da nossa pirâmide. Então, primeiro, cuidar da alimentação desse paciente, tentar encontrar alimentos que podem, junto com o treinamento, melhorar, inclusive, a performance esportiva. A gente tem estudos com banana, mel, batata, né, que mostram que o consumo desses alimentos podem ter algum efeito na melhora da performance esportiva. A gente tem com o suco de romã, suco de melancia, suco de tart cherry, né, de cereja azeda, também mostrando, potencializando as respostas adaptativas de recuperação. Então, a ideia sempre é primeiro trabalhar com alimento. A gente tem que lembrar que nós somos nutricionistas. Então, a base da alimentação do meu paciente, esportista, amador, atleta, é a alimentação, né? E aí sim eu posso usar os suplementos nutricionais, os alimentos esportivos, como uma forma de contribuir para esse plano de nutrição esportiva, porque tem momentos que a gente não consegue colocar um determinado alimento que um suplemento em pó vai ajudar a gente, né? Que um alimento esportivo, como um isotônico, uma barrinha de proteína, vai nos ajudar a gente, vai nos ajudar. Então, é interessante que a gente tenha a ideia de que os suplementos e os alimentos esportivos, eles vêm para somar, eles vêm para ser adjuvantes nesse trabalho de orientação em nutrição esportiva. E, principalmente, avaliando sempre os riscos, né, as violações em relação à regra antidopagem, a saúde em relação à preocupação em relação à saúde desse paciente. Então, é muito importante a gente pensar que esses suplementos podem ser utilizados desde que a gente tenha realmente bom senso nessa utilização. E apesar de não existir risco zero para controle antidopagem, esse é um framework, né, uma diretriz utilizada inclusive para atletas de alta performance, né, o framework sugere as boas práticas de uso, né? Então, entender se o suplemento é seguro, se é efetivo, se é permitido no esporte, conversar com as confederações, quando a gente fala em esporte de alta performance, ter sempre no suplemento, onde a gente tenha laudo de pureza desse suplemento. Então, usar suplemento esportivo com atletas que passam por controle antidopagem é algo extremamente desafiador. Então, é claro que quando a gente fala do atleta do amador, né, que não passa por controle de antidoping, isso talvez seja mais fácil, né? Talvez não, é mais fácil, né? Mas quando a gente fala de um atleta de alta performance, ter realmente uma diretriz que traga confiança e que mostre que esse suplemento possa realmente ser utilizado é algo que pode ser muito interessante na prática clínica.
O framework, né, a diretriz, traz para a gente uma classificação em ABCD, que eu vou mostrar aqui para vocês, e ele foi realizado num consenso de vários expertises do mundo inteiro, né? Inclusive, essas diretrizes, né, e esses suplementos que estão categorizados aqui, eles passam por auditoria periódica, né? Então, eles vão fazendo auditorias periódicas de que se realmente a gente está tendo na literatura evidências, se a gente realmente está tendo ali mudanças nas orientações em relação às evidências científicas publicadas. Então, são auditorias, é um grupo de pesquisadores muito grande que estão o tempo inteiro revendo, né, essas diretrizes. Mas ela acabou de sair, então ela realmente é uma diretriz nova, né? Então, a diretriz classifica os alimentos e os suplementos esportivos em 4 grupos, de acordo com as evidências científicas e outras considerações práticas que determinam se um produto é seguro, permitido e eficaz para melhorar o desempenho esportivo. E a classificação atual foi realizada por meio de um consenso, como eu falei para vocês, de um comitê de estrutura de suplementos do AIS, do Instituto Australiano de Esporte, e irá evoluir constantemente de acordo com os novos conhecimentos e interesses. Então, é algo que é dinâmico, né? Não tem como a gente achar que isso aqui é para sempre. Não, é algo que é dinâmico, pode ser que tenha suplementos que saiam, pode ser que tenha suplementos que entram, pode ser que tenha só que entra e tenha só que sai, né? Então, tudo depende aí desse movimento que envolve as evidências científicas ao redor da nutrição esportiva. Então, a gente vai falar primeiro daqueles com fortes evidências científicas para o uso em situações específicas no esporte, usando protocolos baseados em evidências. É permitido para uso por atletas de acordo com as melhores práticas e protocolos. Então, é importante a gente entender que mesmo que seja um suplemento permitido, quando a gente compra um suplemento no mercado, é importante que a gente tenha ali, especialmente para um atleta que passa pelo controle de antidopagem, o laudo de pureza desse suplemento, tá? E estão classificados aqui, então, os alimentos esportivos, os suplementos médicos, que eles chamam de suplementos médicos, e os suplementos para esporte. Então, os alimentos esportivos são as bebidas esportivas que a gente tem no mercado, os isotônicos, né? Os géis de carboidrato com cafeína, que a gente tem também bastante hoje. Os confeitos esportivos, a gente tem chiclete de cafeína, a gente tem bala de goma, mais rica em carboidrato. Os repositores hidroeletrolíticos, as proteínas isoladas e os micos de macronutrientes, né? Então, a gente tem as refeições líquidas, a gente tem os hipercalóricos, né? Os recoveries, as barras de proteína, e geralmente são utilizados para oferecer uma fonte conveniente de nutrientes, quando a gente não tem a possibilidade de colocar o alimento naquela situação para o paciente todos os dias. Então, às vezes, eu tenho um paciente que à tarde ele não consegue fazer uma refeição. Então, a gente pode usar uma barra de proteína, por exemplo, ou então, utilizar uma proteína isolada, bater com um leite de coco ou com um suco de fruta, né? Então, isso facilita a introdução dos macronutrientes, especialmente, dentro do plano alimentar do paciente. Por exemplo, tem paciente que não gosta de levar comida para atividades de endurance ou triendurance, né? Não gosta de levar batata, não gosta de levar banana, não gosta de levar rapadura, paçoca. Então, ele pode levar um gel, porque facilita a vida dele. O gel tem um controle de qualidade também, a gente sabe a quantidade de carboidrato que vai ter ali. Então, isso facilita também, inclusive, os cálculos que a gente pode ter que fazer, né, em relação ao consumo desses alimentos antes e durante, e até mesmo em situações específicas do dia desse paciente, tá? Então, eles são classificados como alimentos, não são classificados como suplementos. Proteína, por exemplo, não é suplemento, proteína é alimento em pó, né? É um alimento liofilizado, entre aspas, né? Industrializado. As barrinhas de proteína são consideradas também, né? O gel, enfim. Tudo isso que a gente está conversando aqui. E vai nos ajudar nesse processo de recuperação do nosso paciente, né? Eu sempre falo que a nutrição esportiva tem 2 grandes papéis. Potencializar a tolerância ao esforço, então fazer com que o indivíduo consiga tolerar por mais tempo a realização do exercício, porque assim ele vai gerar dano e consegue estimular as vias bioquímicas para adaptação do esporte. E a gente tem do exercício, né? E acelerar o processo de recuperação, que é um segundo item importante. E nessa recuperação envolve os nossos 4 R's, que seria então vamos colocar o próximo slide aqui, né? Que seria, então, a reidratação de águas e eletrólitos, ao recolocar, né, o refuel, que seria recolocar a energia de carboidratos, principalmente para síntese de glicogênio, manutenção da glicemia durante o exercício, o reparar, que seria, então, as proteínas para adaptação na síntese proteica pós-treino, e o rest, que seria, então, a nutrição para sono, para modular as adaptações do treinamento. Então, esse é um estudo publicado em 2021 também, do grupo do
do Crader, que também é Richard Crader, que é um grande pesquisador na área, que fala desse framework dos 4 R's, né, aí por conta do inglês, das estratégias nutricionais de recuperação pós-exercício físico. Então, nosso papel é muito importante nesse processo, né? Então, as pessoas às vezes fazem o exercício, não comem absolutamente nada após, ou não se preocupam com o que vão comer logo após, ou sai tomando cerveja, sai tomando álcool, e isso vai inibindo as respostas de adaptação. Então, é muito importante que a gente pense nas refeições subsequentes à realização da sessão de treinamento, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha ali todas as vias bioquímicas sendo ativadas para o processo de recuperação, e isso acaba sendo, né, como a gente diz, o pré-treino para a sessão do treino seguinte, para a sessão de treinamento, né, do dia seguinte, ou da próxima sessão que seja realizada no mesmo dia. Então, pensar nesses alimentos esportivos, nesse processo de recuperação, é algo que nos facilita a vida, né? Aí a gente tem os suplementos médicos, são classificados como suplementos médicos, mas é claro que a gente pode prescrever, né? Porque na verdade são suplementos nutricionais isolados, né? Eu coloquei exatamente como coloca no framework, mas não quer dizer que nós nutricionistas não podemos prescrever, não possamos prescrever, né? Então, são suplementos utilizados para tratar questões clínicas, incluindo deficiência de micronutrientes. Então, essas substâncias só fazem sentido, especialmente as vitaminas e os minerais, só fazem sentido se a gente tiver um paciente com deficiência. Então, a gente não tem estudos mostrando que um paciente, por exemplo, com bons níveis de ferro, se a gente suplementar ferro, a gente melhora a performance esportiva, né? Ou um paciente que tem um bom status de cálcio, se a gente suplementar cálcio, a gente melhora a performance esportiva. Não. Eles são utilizados dentro de um planejamento, de uma avaliação individualizada desse paciente, onde a gente vê que deficiências podem comprometer a performance esportiva. E aí, nesse sentido, a gente pode usar a suplementação. Então, os mais utilizados, e aí com grau de evidência nível A, seriam o ferro, o cálcio, a vitamina D, os polivitamínicos, os probióticos e o zinco. Então, esses são os nutrientes aí aclamados aí pelo Instituto Australiano, que mostram que em deficiências de zinco, cálcio, ferro e vitamina D, e de vitaminas e minerais em geral, a gente teria prejuízo na performance esportiva. E cada vez mais o estudo dos probióticos nessa questão de modulação do intestino, principalmente na produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que tem um impacto muito grande na performance esportiva, já que o butirato é um potente estimulador da síntese proteica, um potente estimulador da biogênese mitocondrial e vai contribuir para o ganho de performance esportiva. Mas esse é um assunto para uma outra aula, né? Então, o ferro, a gente sabe que existe uma deficiência importante em atletas, né, em aproximadamente 15% a 35% de mulheres, especialmente em esportes de endurance, em 3% e 11% em homens. Então, as atividades de endurance, as atividades mais prolongadas, elas causam uma hemólise que geram uma excreção maior desse ferro. O próprio dano intestinal, mesmo que mínimo, né, causado durante o exercício físico, também pode contribuir para essa deficiência. Então, é importante, e claro, né, a perda de ferro pelo suor, pela urina e até mesmo na mulher pela menstruação vai contribuir para a queda de performance esportiva, já que o ferro é um nutriente importantíssimo para a produção de energia, participa da ativação de várias enzimas no ciclo de Krebs que potencializam a produção de ATP. Então, o ferro, né? Então, olha só, ele transporta também, tem talvez a importância principal dele, né? Seja no transporte de oxigênio, né? Na hemoglobina, produção de energia mitocondrial, como eu falei para vocês, função cognitiva e a função imunológica, já que o ferro também é um importante nutriente para as células do sistema imunológico. Vários sintomas estão relacionados com a deficiência de ferro, como cansaço, falta de energia, né? Brevidade na respiração, recuperação prejudicada, prejuízo em performance. Então, o monitoramento da deficiência de ferro dos nossos pacientes é algo que tem que ser feito periodicamente, né? Então, a gente pode ter ali a deficiência de ferro não anêmica, onde a gente tem níveis de ferritina, né? Qual é a forma como a gente estoca o ferro no fígado, menores que 35. Hemoglobina, a gente ainda não tem nenhuma alteração, fica em 11,5. E a saturação de transferrina menor que 16. A gente pode ter a deficiência de ferro não anêmica, que está relacionada a níveis de ferritina menor que 20, hemoglobina ainda em 11,5, maior que 11,5, e o percentual de transferrina aí sim reduzindo, menor que 16. E aí a gente pode ter a deficiência de ferro anêmica, né, com uma ferritina menor que 12, uma hemoglobina menor que 11,5 e uma saturação de transferrina menor que 16. Então, esse seria o parâmetro clássico para a gente avaliar a deficiência de ferro nos nossos pacientes, claro, além dos sintomas, que é muito importante, né? E atleta é muito complicado, porque às vezes ele não tem o sintoma, ele está super adaptado a ficar cansado, a treinar não sei quantos períodos por dia, né? A ter lá uma recuperação mais prejudicada, então ele acha que isso é consequência do treino. E muitas vezes pode ser por uma deficiência de ferro. Então é importante fazer esse monitoramento laboratorial, porque os sintomas podem enganar a gente, né? Porque pode ser muitas outras coisas. A gente tem um trabalho publicado pelo Peter Pilling esse ano também, ano passado,
onde ele redefine as estratégias para o uso de ferro em atletas, e a ideia é que se você tem um paciente deficiente em ferro, que a gente use esse ferro pela manhã, próximo do final do exercício, por quê? A gente tem um hormônio produzido pelo fígado que impede a absorção do ferro, que é a epsidina, que é um hormônio pró-inflamatório. E de manhã, respeitando o ciclo circadiano da epsidina, de manhã onde a gente tem os menores níveis de epsidina. E após o exercício físico, imediatamente após, é onde a gente também tem uma inibição da liberação de epsidina. Acontece que depois de 30 minutos de exercício, a gente tem um pico de epsidina em 3 e 6 horas em relação do exercício. Então, eu preciso aproveitar esse momento, olha, mais uma história de nutrient time, mas aí não focado em recurso ergogênico, mas focado em melhorar uma deficiência nutricional. Eu vou usar o ferro, né, sempre em jejum, porque senão a gente tem ali vários fatores antinutricionais que podem diminuir a absorção desse ferro, né, se for suplementado. Sempre consumir esse ferro próximo do final da sessão do exercício e pela manhã, porque assim a gente tem um aumento na absorção antes dos níveis de epsidina aumentarem. Outra estratégia interessante colocada pelo Peter Pilling é utilizar a suplementação em dias alternados para minimizar os danos gastrointestinais que pode causar principalmente com o sulfato ferroso, né? O sulfato ferroso é o ferro mais estudado em relação à deficiência nutricional, especialmente em anemia. Em atletas, a gente não tem estudos com ferro quelado, ferro bisglicinato, ferro polimaltosado, a gente não tem. A gente tem estudos com sulfato ferroso, que infelizmente traz um desconforto gastrointestinal muito grande, né? Porque as doses são muito altas para a gente atingir a quantidade de ferro necessária para a reposição. Então, são doses de 100, 200 miligramas de sulfato ferroso, que de fato traz um desconforto gastrointestinal muito importante. Mas o estudo do Peter Pilling sugere a suplementação de 60 miligramas em dias alternados, onde a gente reduz o estímulo para a produção de epsidina e reduz o desconforto gastrointestinal e a absorção intestinal de ferro fica mais interessante. Lembrando que nós, nutricionistas, podemos prescrever no máximo 45 miligramas de ferro, né? E a suplementação endovenosa, claro, realizada pelo médico, é a forma mais rápida da gente aumentar os estoques de ferro do nosso paciente, né? Especialmente aqueles que não toleram a suplementação oral. Pode ser utilizada para pacientes que estejam com anemia, né? Com deficiência de ferro já anêmica, mas isso já é algo que o hematologista que vai ter que tratar, né? De qualquer maneira, essa é uma sugestão importante e a gente tem que estar de olho na prática clínica para encaminhar para o colega, para que a gente consiga ter aí uma efetividade melhor no tratamento do nosso paciente. A vitamina D, também colocada ali como nutriente importante, que quando em deficiência pode trazer prejuízo na performance esportiva. A vitamina D regula o metabolismo dos ossos, o metabolismo do cálcio dos ossos. É importante para regeneração e recuperação muscular, já que a gente tem receptores de vitamina D, inclusive no músculo esquelético. E o próprio músculo esquelético também converte a vitamina D inativa, que é a 25-hidroxivitamina D, na forma ativa, que é a 1,25-hidroxivitamina D, tá? Ela é imunomoduladora e anti-inflamatória, está mais do que em evidência, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, né? E parece que a suplementação de 4 mil unidades internacionais ao dia, numa refeição que contenha gordura, pode ser interessante para tratamento, inclusive, de lesões osteoarticulares e musculoesqueléticas. E, claro, também para recolocar, né, os níveis de vitamina D quando esse paciente tem uma deficiência. É muito comum em atletas, especialmente aqueles que não treinam expostos ao sol ou que usam muito bloqueador solar para treinar, né? Isso mostra que, na verdade, esses fatores impedem com que os raios UVB sejam captados pela pele e então convertam lá a produção de vitamina D, né? Então é bem importante que a gente pense nessa questão de monitoramento também nos níveis de vitamina D dos nossos pacientes. Os estudos sugerem, né, que os níveis plasmáticos de vitamina D têm correlação com a performance esportiva, então quanto melhor o meu status de vitamina D, melhor a minha recuperação. Em atletas de elite, parece que, olha só, 6 mil unidades internacionais pode melhorar a performance e a concentração de vitamina D no sangue. A suplementação de 4 mil UI por dia durante 35 dias em exercícios que geram um dano excêntrico muito grande, previne a queda da performance esportiva e ainda tem um impacto interessante em marcadores de lesão, como TGO e TGP. E estudos in vitro demonstram que pode inibir a miostatina, né, que é um fator importante de inibição de síntese proteica, né? A miostatina é uma substância liberada pelo músculo esquelético que impede a síntese proteica e a diferenciação miogênica. Então, quando a gente tem, mesmo sendo estudos in vitro, né, existem especulações de que a suplementação de vitamina D poderia potencializar, então, a síntese proteica, inibindo a miostatina, tá?
De qualquer maneira, o que nós nutricionistas podemos prescrever são, no máximo, 4.000 unidades internacionais ao dia. Mas não é para sair dando suplemento assim, né? Monitora esse teu paciente, vê se os níveis estão realmente baixos. Para indivíduos fisicamente ativos, pensando em atletas amadores, a gente tenta ficar com a vitamina D circulante por volta de 40, 45, 50 nanogramas por ml. Isso nos ajuda a ter um monitoramento bom desse atleta em relação à recuperação, estímulo para síntese proteica e suporte imunológico, que nesse contexto também é muito importante para o esportista, né? Em relação aos probióticos, ainda falando de alimentos de evidência, de suplementos de evidência nível A, hein? Os probióticos, eles têm ganhado muita força nos últimos tempos, né? Aí a gente tem o posicionamento do ISSN, da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, falando da importância da suplementação de probióticos, mas principalmente na modulação do intestino, na redução das infecções do trato respiratório superior. A gente tem vários estudos, inclusive revisões Croquenes, que são de alta evidência científica, mostrando que a suplementação com probióticos pode reduzir as infecções do trato respiratório superior, que também são muito comuns, tanto gripes e resfriados, muito comuns em atletas de endurance e ultra-endurance. Então, usar probiótico, por exemplo, por 28 dias, antes de uma competição importante, uma competição de endurance, por exemplo, potencializa a recuperação desse paciente e reduz o risco dele ter uma infecção do trato respiratório superior após um estímulo muito intenso, de muito estresse, né? A ideia é sempre trabalhar com cepas que contêm o bifidobacterium e lactobacillus, então sempre multicepas, a combinação de vários tipos de bactérias. A sugestão é que se tome pela manhã junto com o café da manhã. E a ideia também é que a gente tenha a gente usa a suplementação por várias semanas para que a gente consiga ver então os efeitos positivos da suplementação de probiótico aí na saúde desse atleta. Já existem estudos bem recentes desse ano também mostrando que a suplementação de probióticos aumenta a absorção de aminoácidos. Então, por exemplo, pacientes vegetarianos e veganos que têm uma limitação no consumo de aminoácidos essenciais, por exemplo, quando a gente coloca um probiótico junto com uma proteína vegana, uma proteína de ervilha, você tem um aumento na absorção de metionina, por exemplo, que é o aminoácido limitante da ervilha. Então, a gente sabe que o probiótico vai modular não só a questão, vai trabalhar não só na questão imunológica, mas também potencializando a absorção de alguns nutrientes, como aminoácidos de proteína vegetarianas e também potencializando a oxidação de carboidrato no músculo esquelético. Então, a gente tem estudos mostrando que a suplementação por 28 dias aumentou a utilização da glicose pelo músculo esquelético, aumentou a oxidação, o que isso favorece, então, a performance esportiva também de longa duração. Então, o probiótico realmente tem papel muito interessante, aí cada vez mais sendo estudado no contexto do exercício, né? Então, olha, a suplementação, existem estudos que especulam até mesmo a melhora do VO2 em atletas de endurance, né? Melhora da dor muscular pós-treino, o suporte que o probiótico tem no sistema imunológico, então reduzindo lá as infecções do trato respiratório superior, a saúde intestinal, né, melhorando inclusive a permeabilidade intestinal, melhorando sintomas que estão muito relacionados com exercícios de longa duração. Por que acontece? No exercício de longa duração, a gente tem uma redução da oferta de oxigênio para o intestino. E isso faz com que a gente tenha ali, se esse indivíduo não estiver muito bem treinado, né, por exemplo, para receber um carboidrato, você pode ter náusea, diarreia, vários desconfortos gastrointestinais associados ao exercício físico. Então, o probiótico também ajuda nessa modulação dos sintomas gastrointestinais em relação à duração do exercício. A gente ainda tem ali a melhora dos sintomas de infecção de trato respiratório superior e a melhora na absorção de proteína, como está aqui para vocês, né? Então, a gente já tem estudos aí mostrando a melhora da absorção de aminoácidos importantes para a síntese proteica, para o ciclo de transsulfuração e metilação da homocisteína, por exemplo. Enfim, a gente tem aí um grande papel dos probióticos quando a gente pensa no contexto do exercício. As doses vão ali de 10 bilhões de unidades formadoras de colônia, né? De 10 até 20 bilhões, a gente tem estudos com 25 bilhões de bactérias, né? E especialmente essas bactérias, o último dado aqui, que é que essas bactérias precisam ser cepas, né? A gente precisa ter uma combinação de cepas que possa garantir. Além disso, a gente não pode esquecer que quando a gente começa a melhorar o ambiente intestinal, como eu falei para vocês, a gente tem a produção de butirato, que é um potente ácido graxo de cadeia curta em acelerar a síntese proteica e a biogênese mitocondrial, tá? E aí, por último, então, a gente falou nos suplementos de evidência nível A, os alimentos esportivos, os suplementos médicos, né, que aí entrou, a gente falou um pouquinho de probiótico, vitamina D e ferro, e a gente tem ainda os suplementos para performance esportiva, que aí, esses sim, talvez sejam os mais conhecidos de vocês. Entra mais um agora, não cabe mais uma mão só, né? Agora precisa de mais um dedo, que são os suplementos que dão suporte para melhorar a performance esportiva. Então, dentro de um protocolo individualizado e específico, a gente consegue, então, melhorar a performance esportiva. Então, a gente tem aí os 5, né? Cafeína, betalanina, bicarbonato de sódio, suco de beterraba concentrado em nitrato, creatina e
glicerol, que ganhou aí, então, esse status de suplemento de alta evidência científica, já que o glicerol foi por muito tempo banido pela Agência Mundial Antidopagem, a WADA, e em 2018 ele saiu da lista de substâncias consideradas doping, e então voltou para a prateleira para ser um suplemento de uso para melhora da performance esportiva. Eu fiz um resuminho aqui para vocês, né, já que esses são os suplementos que muitas vezes as pessoas mais conhecem no contexto da nutrição esportiva. Então, a cafeína, né, ela tem uma importância gigantesca na melhora da função muscular, na melhora da vigilância, né, e do alerta, reduz a percepção de esforço durante o exercício, ela tem um efeito analgésico por ser um antagonista do receptor de adenosina, aumenta a liberação de endorfina. Então, a cafeína tem ganhado muita força nos últimos tempos, né? Pra você ter uma ideia, a Louise Burke tem um livro só sobre cafeína, né? Onde também já é muito consenso de que a suplementação de 3 a 6 miligramas por quilo de peso, tá, gente? Também é bastante cafeína, 3 a 6 miligramas por quilo de peso, pode melhorar a performance esportiva em diversos tipos de exercício, especialmente exercícios de endurance, quando consumidos de 60 a 90 minutos antes do exercício. Eles ainda podem vir combinados com bebidas isotônicas ou até mesmo com o gel de carboidrato. A gente tem estudos mostrando que que a cafeína acelera, inclusive, a ressíntese do carboidrato e a utilização desse carboidrato pelo músculo esquelético, então pode ser uma combinação interessante. Altas doses não parece aumentar os benefícios e pode causar ainda náusea, insônia, cansaço e ansiedade. É importante fazer o treinamento da suplementação, né? Eu sempre falo, do mesmo jeito que a gente treina o exercício, é importante treinar a suplementação e não usar somente no dia da competição, né? Avaliar a sensibilidade do indivíduo, especialmente se é um paciente que tem o polimorfismo da CYP1A2, por exemplo, que é um metabolizador lento de cafeína, e avaliar se ele é um metabolizador rápido de cafeína. Os rápidos, eles se beneficiam mais com a suplementação de cafeína do que os metabolizadores lentos, então é importante a gente avaliar. E claro, existem várias estratégias para isso, né, para a gente avaliar se esse paciente é um bom metabolizador de cafeína, ou seja, vai ter o efeito ergogênico da suplementação. E a gente tem hoje suplementos de cafeína em cápsulas, em goma de mascar, em pó, até mesmo café, vários estudos mostrando o efeito do café, da bebida, da infusão de café na melhora da performance esportiva. Lembrando que é um suplemento de uso agudo, então eu não preciso fazer carregamento, posso usar para exercício com efetividade muito interessante. Só cuidado com as altas doses, né? E para quem a gente está suplementando esse suplemento, tá? A beta-alanina também tem ganhado muita força nos últimos tempos. Parece que a beta-alanina é um suplemento muito interessante para indivíduos menos treinados do que os mais treinados, tá? Existe uma linha de pesquisa muito grande aqui em São Paulo, que é o Brian Saunders, da linha do Brian Saunders, que fala sobre essa questão da beta-alanina em diversas formas de utilização, né? Mas o consenso que a gente tem é que funciona para esportes que duram no máximo 10 minutos, então sprint de natação de 100 a 200 metros, um tiro de 4 km na bike, um tiro de 2.000 metros no remo, um tiro de 800 metros correndo, ou um sprint final numa competição de bike. Então, é um suplemento que aumenta, na verdade, quando se liga com a histidina no nosso organismo, ela vai aumenta a quantidade de carnosina no músculo esquelético e faz um tamponamento dos íons de hidrogênio. Então, quando a gente tem a contração muscular, a gente tem a liberação dos íons de hidrogênio, que quando se acumulando dentro do ambiente muscular, permite com que a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático seja reduzida e eu não consigo mais ter contração muscular. Então, a ideia da beta-alanina é melhorar a tolerância ao esforço, removendo os íons de hidrogênio de dentro do músculo esquelético. Mas lembrando que não é a beta-alanina que faz isso, é a carnosina. A beta-alanina é um precursor do acúmulo de carnosina dentro do músculo esquelético. Então, as doses são de 3 a 6 gramas ao dia. O uso tem que ser crônico, porque lembrando que como não é ela o ativo, eu preciso aumentar o conteúdo de carnosina, eu preciso ter esse efeito crônico, eu preciso consumir beta-alanina de tal forma que o meu organismo absorva e consiga se ligar à histidina, e através da ação da carnosina sintase, eu consigo então acumular mais carnosina no músculo esquelético, tá? Então, é um suplemento de uso crônico. A ideia é usar aí de 3 a 4 semanas, tem estudos até 12 semanas, mas em 3 semanas a gente já vê um aumento nos estoques de carnosina muscular. A frequência, isso é importante também, porque é difícil fazer isso na prática clínica em alguns pacientes. Tem que se consumir beta-alanina a cada 3, 4 horas, porque ela faz um pico sanguíneo e depois ela cai. Então eu preciso manter esse estado de sempre ter beta-alanina na circulação para que o músculo consiga ter sempre o substrato ali disponível para então formar a carnosina no músculo esquelético. Então a ideia é sempre trabalhar com doses de 800 miligramas a 1.600 miligramas a cada 3, 4 horas durante o dia, não passando da dose de 6 gramas por dia. Então isso é bem importante também.
Não é interessante utilizar de forma aguda como pré-treino, como a gente tem a maior parte dos pré-treinos do mercado, né, que tem uma combinação de coisas, né? O povo coloca cafeína, betalanina, creatina e diaba 4, né? E não é assim que a gente usa a betalanina. Ela tem um efeito de parestesia, né, que é esse formigamento, que seria o principal efeito adverso dela, entre aspas, mas as pessoas acham que por conta que está formigando, né, aí elas vão melhorar a performance, e não é isso. A ideia não é que o formigamento que melhora a performance esportiva. Pode até ter esse efeito placebo, mas a ideia é a gente aumentar o conteúdo de carnosina dentro do músculo esquelético, né? Lembrando, então, que indivíduos menos treinados respondem melhor do que os indivíduos mais treinados, tá? Então, por isso que será que faz sentido eu utilizar para um paciente que já é muito treinado? Porque o indivíduo muito treinado, ele é pouco treinável, né? Quanto mais treinado, menos treinável. Então, a gente também tem que entender que determinados suplementos nutricionais se encaixam melhor em indivíduos que ainda estão naquela fase inicial de melhorar, né, o seu condicionamento físico geral ou de melhorar as suas respostas de adaptação em relação ao exercício, tá? O bicarbonato de sódio talvez seja o suplemento mais barato que a gente tenha hoje, né? As doses variam, vende na farmácia, enfim, na forma de bicarbonato de sódio, né, que pode ser consumido via oral. As doses vão de 200 a 400 miligramas por quilo de peso, isso também é bastante, né? Se a gente pensar num indivíduo que pesa aí 30 quilos, 60 quilos, né? E a gente tem que trabalhar com uma dose de 300 miligramas, por exemplo, a gente está falando aí 3 vezes 6, 18, quase 20 gramas, né, de bicarbonato de sódio numa única dose. Só que também é um suplemento de uso agudo. Então a gente usa de 1 hora a 1 hora e meia antes do exercício, tá? A gente pode trabalhar com split doses, que é ficar tomando até 3 horas antes do exercício, tá? Ou ainda fazer o carregamento diário, mas eu nunca recomendo, porque a maior parte dos estudos são com dose aguda, tá? E o principal impacto que a gente tem é no desconforto gastrointestinal. Porque como ele é uma substância alcalinizante, ele vai alcalinizar o meio, né? A ideia é reduzir a acidose induzida pelo exercício, ela alcaliniza, a gente tem uma alcalinização, inclusive, do estômago. O estômago tem que ser ácido. Então, quando a gente consome bicarbonato de sódio, para alguns pacientes, o desconforto de náusea, de vômito, de diarreia é muito comum. Então, é algo que a gente tem que treinar também com o nosso paciente. É um tratamento de alta evidência científica, mas não é todo mundo que a gente pode sair fazendo, tá? Ele é um tamponante extracelular. Então, ele melhora a performance esportiva em até 2% em sprints curtos de alta intensidade, com duração de no máximo 1 minuto, e com menor efetividade em esforços acima de 10 minutos. Então, tanto betalanina quanto bicarbonato de sódio são para ser utilizados em treinos, em sessões de treinos ou em periodizações de treino, onde a gente tenha a intensidade como principal característica, onde a gente vai ter ali realmente a acidose como consequência da realização do exercício, e aí fazendo tamponamento intracelular, a betalanina, e o bicarbonato de sódio fazendo tamponamento extracelular, a gente tem uma combinação na melhora da tolerância ao esforço. Inclusive, tem estudos combinando os dois, né? Betalanina com bicarbonato de sódio, melhorando essa questão da tolerância ao esforço em exercícios de alta intensidade, tá? Então, são exercícios como, por exemplo, os intervalados intermitentes de alta intensidade. Então, a gente pode classificar crossfit, a gente pode classificar as lutas, a gente pode classificar os tiros intervalados curtos, que a gente vê com alguns corredores fazendo, enfim. A característica principal do exercício é que seja um exercício de intensidade mais alta, né? A beterraba, que eu sou muito fã também, então o suco de beterraba concentrado em nitrato. O nitrato é o principal composto desse suco de beterraba. Também é um suplemento de uso agudo, né? Esse é o produto que a maior parte dos estudos, eu diria quase todos os estudos, foi realizado, é o Beet It, né? Que é um produto concentrado de beterraba da Holanda. Ele tem uma quantidade em 70 ml, né? Que é o shotzinho do suco de beterraba. Tem 6,4 milimol de nitrato, que corresponde aos 400 miligramas de nitrato que tem ali na embalagem, né? Então, é um suplemento de uso agudo, e a ideia é usar de 2 a 3 horas antes do exercício. Por quê? Porque o nitrato ele precisa reagir com as bactérias da boca para ser convertido em nitrito. Depois, 25% só é convertido em nitrito pela boca. O restante vai para o trato gastrointestinal. E no intestino é convertido pelas bactérias do intestino em nitrito. E o nitrito é o precursor, na verdade, é o substrato para a produção de óxido nítrico. E aí, então, o nitrito sofre a ação da óxido nítrico da ionose, né? E forma o óxido nítrico. Então, o óxido nítrico é a substância vasodilatadora para o músculo esquelético. Ela permite uma hiperemia para o músculo esquelético para oferecer mais nutrientes para esse músculo. E dessa forma, esse músculo irrigado, mais capilarizado, com mais vasodilatação, ele recebe mais nutrientes. Consequentemente, ele tem mais substrato para produzir energia, para produzir ATP. Então, a ideia do nitrato é justamente potencializar a produção de óxido nítrico, junto com a vasodilatação que já acontece com o exercício físico,
pelo exercício físico, né? Quando a gente começa a fazer exercício, a gente já tem um processo de vasodilatação induzido pelo próprio exercício. Quando eu coloco o nitrato, eu tenho ali uma potencialização desse processo de vasodilatação, tá? Pode ainda ser uma estratégia de ser usada cronicamente, né, em atletas altamente treinados, mas parece que o ganho de performance é muito pequeno, tá? Com quem que a gente usa o suco concentrado de beterraba? Em atletas de ciclismo, que duram no máximo 40 minutos, né? Você tem um aumento de 1 a 3% na performance. Em HIITs, né, todos os treinamentos intervalados aumentam em 3 a 5% a performance, especialmente se essa sessão de intervalado dura de 12 a 40 minutos. Em exercícios realizados até exaustão, então time trial, ou seja, contra-relógio, melhora de 4 a 25% a performance esportiva. E ainda tem algumas evidências equivocadas para exercícios que duram mais do que 12 minutos, que não sejam realizados até exaustão. Então, a gente usa em exercício prolongado submáximo, exercício realizado até exaustão e os intervalados até 40 minutos. Com isso, a gente tem melhora das fibras, da função das fibras do tipo 2, redução do custo de ATP para o músculo produzir força, aumento na eficiência mitocondrial, vasodilatação para o músculo e promoção da recuperação muscular, já que o nitrato e o óxido nítrico também têm um papel importante na recuperação do músculo esquelético. Lembrando que após o exercício, o óxido nítrico endotelial, ele faz recrutamento de células imunológicas para acelerar, então, o processo de reparação através da liberação de citocinas anti- e pró-inflamatórias. Então, a gente tem um papel bem interessante do nitrato aqui. Já vende no Brasil esse suplemento, eu coloquei a fotinha. Eu geralmente não coloco foto de suplemento nas minhas aulas, mas esse suplemento é o único que existe no Brasil, não existe nenhum outro suplemento à base de shot de beterraba. A gente tem vários produtos liofilizados de beterraba, que aí a gente tem um problema, porque a gente não sabe da padronização do nitrato, né? A gente tem extratos padronizados na farmácia magistral, né, que a gente usa como manipulação, também com uma concentração um pouco mais baixa de nitrato, né? E a gente pode fazer o suco de beterraba em casa, aí sim seria uma estratégia interessante. O negócio é que a gente precisa de 400 gramas de beterraba para fazer um suco com 300 miligramas de nitrato. E tem que coar, se for usar pré-exercício, porque eu não posso ter essas fibras ali no pré-exercício, porque elas podem gerar um desconforto gastrointestinal, especialmente exercícios realizados até exaustão, exercícios muito intensos, onde é a sugestão de uso do suco de beterraba, a gente pode ter um desconforto gastrointestinal muito grande. Então, se você vai fazer o suco em casa, é importante que coe esse suco e a gente tenha ali uma concentração maior de nitrato. Outra coisa interessante de fazer o suco em casa, ou até mesmo no shotzinho, é que a gente tem palatinose, né? A maior fonte de palatinose é a beterraba. Então, a gente vai ter um carboidrato de liberação lenta, a gente tem ali o nitrato, e tudo isso contribuindo para a melhora da performance esportiva, tá? A creatina, talvez dos suplementos de todos que a gente tem aí no mercado como alta evidência científica para performance esportiva, que eu mais amo. A creatina é fantástica, ela tem um poder de melhorar a saúde, a doença, a performance. O Scott Forbes fala que é o suplemento com mais estudado no mundo inteiro. E tanto isso é verdade que a gente tem, antes da pandemia, existia um congresso em Cambridge só sobre creatina, né? Então, de fato, é um dos suplementos mais estudados, de maior benefício que a gente tem na saúde reprodutiva da mulher, na saúde cognitiva, para diabéticos, para síndrome do intestino irritável. A gente tem inúmeros benefícios aí em relação ao uso da creatina. Por que ela é interessante, né? Lembrando que creatina a gente produz endogenamente também, né? Ela é um tripeptídeo, então a gente produz, a partir do consumo de proteína, a gente sintetiza a creatina endogenamente. Então a pessoa que come proteína animal, ela tem uma facilidade maior em sintetizar creatina endogenamente. Só que quando a gente suplementa a creatina, a gente aumenta o nosso estoque. E o estoque de creatina no músculo esquelético está na forma de fosfocreatina. Então a gente suplementa a creatina e aumenta em 30% o estoque, praticamente em 30% até 50% o estoque de fosfocreatina muscular. E isso potencializa a ativação de células satélites, a síntese proteica para reparação muscular, a síntese proteica para hipertrofia muscular, a ressíntese de ATP, porque a fosfocreatina tem esse papel de ressíntese de ATP. Então, a gente tem várias questões do timing ali que ajudam na resposta da adaptação do exercício físico. Então, de fato, pode melhorar a performance esportiva, especialmente exercícios de alta intensidade, né? A gente tem aí os efeitos mais pronunciados, exercícios que duram menos do que 30 segundos. A gente pode ter melhoras crônicas na resposta do exercício, como melhora da força muscular, do ganho de massa muscular, da potência muscular. Então, o efeito da creatina não é só agudo, a gente tem um efeito crônico, é um suplemento de uso crônico, né?
A gente vê menos benefícios em atletas de endurance, né? Porque a suplementação pode talvez aumentar um pouquinho o peso corporal, e em algumas situações isso pode ser prejudicial para algumas modalidades esportivas, já que a creatina leva com ela para dentro do músculo esquelético moléculas de água. E é justamente esse aumento de água intracelular que permite com que todas as vias bioquímicas, tanto de síntese proteica, como ativação de células satélites, de recinto de ATP, aconteça. E um estudo mais recente, publicado também por pesquisadores brasileiros, mostram que esse acúmulo de água intracelular permite a translocação do glúten para a membrana da célula, GLUT4, no músculo esquelético, eu tenho mais entrada de glicose. Então, eu também melhoro a minha eficiência em utilizar a glicose circulante como fonte de energia. Então, a gente, de fato, tem um papel muito interessante da creatina. Eu costumo dizer que não sabe o que fazer, da creatina, magnésio, complexo B que dá certo, né? Mas, brincadeiras à parte, de fato, a creatina tem um papel bem interessante aqui no contexto da nutrição esportiva, né? Se discute muito as doses em relação a isso, que a gente sabe é que, por exemplo, 5 gramas de creatina, quando a gente consome 5 gramas de creatina, a gente tem um pico de creatina na circulação já dentro de 1 hora. Né? Em 1 hora já tem um aumento dos níveis plasmáticos de creatina. Então, a ideia é usar a creatina como dose dependente, né? Então, eu posso fazer o carregamento, 20 gramas por dia, separado em doses de 5 gramas, aumenta, já leva uma saturação de creatina no músculo esquelético por 5 a 7 dias, mas eu ainda posso trabalhar com doses mais baixas, de 3 a 5 gramas, durante o dia, durante 28 dias, que isso já leva uma saturação do estoque de creatina muscular. O que se discute hoje, aquilo que eu falei para vocês lá no comecinho, é o timing. Talvez utilizar a creatina antes e após o exercício possam ser estratégias interessantes para potencializar o efeito que o exercício tem na vasodilatação e na alteração da bomba só de potássio, aumentando a entrada da creatina dentro do músculo esquelético. Não quer dizer que se a gente usar a creatina fora da sessão de treinamento, isso não tenha benefício. Tem benefício, né? Os estudos já mostram que sim. Quando a gente usa a creatina de manhã, por exemplo, por um determinado período de tempo, a gente tem um aumento no estoque de creatina intramuscular. A ideia é que se a gente usa ao redor da sessão de treinamento, você potencializa essa captação de creatina pelo músculo esquelético por vários mecanismos bioquímicos aí que estão envolvidos nesse processo, tá? De qualquer maneira, de fato, creatina é um suplemento antioxidante, anti-inflamatório, muito interessante e que eu defendo de uma maneira muito interessante aí no esporte, tá? E por último, o nosso 6º suplemento de alta evidência científica para recurso ergogênico, para melhora da performance esportiva, que foi então banido pela UADA até 2018, porque foi banido porque ele mascarava, era muito utilizado pelos atletas para mascarar a suplementação de substâncias proibidas, né? A utilização de substâncias proibidas. Então, por exemplo, esteroides, né? Para mascarar os metabólitos desses esteroides, se usava o glicerol, porque ele aumenta a quantidade de água, né, corporal. E isso poderia ter um efeito. De qualquer maneira, ele foi banido, na verdade, saiu da lista da UADA, porque o glicerol é um produto do metabolismo de macronutrientes do nosso organismo, né? O que é um triglicerídeo? 3 moléculas de ácido graxo e um glicerol, né? Então, ele é um produto, né, final da quebra do triglicerídeo, por exemplo, né? E a gente ainda produz glicerol na cascata da glicólise anaeróbia, né? Na verdade, na cascata da glicólise, né? Então, quando eu transformo a glicose em glicose 6-fosfato, eu tenho a formação de 2 moléculas de 3-fosfogliceraldeído. Então, o glicerol, ele é substrato, inclusive, para a via da glicólise para a produção de ATP, para formar 3-fosfogliceraldeído, que é a primeira fase da glicólise, depois desse 3-fosfogliceraldeído é convertido em piruvato, que já é a segunda fase da glicólise. Então, ele é um produto endógeno, né? Então, não teria mais por que estar na lista da UADA. Então, ele é seguro para a suplementação, a recomendação fica ali ao redor de 1,2 gramas por quilo de peso. Quando ele é ingerido, ele é rapidamente absorvido e redistribuído, se acumula nos fluidos corporais, com exceção de cérebro e olhos, claro, aumenta a pressão osmótica e aumenta o volume total de água corporal. Isso seria muito interessante em esportes realizados no calor, porque o aumento, a gente causa uma hiperidratação prévia, que faz com que o atleta dependa menos da água durante o exercício. E isso faz com que ele talvez tenha uma melhora de performance esportiva. Então, ele tem essa capacidade de aumentar o volume plasmático e a osmolalidade plasmática, né, reduzindo a osmolalidade plasmática, mantém a hidratação, reduz o volume urinário, então eu tenho menos diurese durante o exercício, melhora a performance de endurance, também retardando a fadiga, pode melhorar a tolerância ao esforço, em até 24%, e teria um efeito na termorregulação quando utilizado em exercícios realizados no calor. Então, pode, de fato, ser um suplemento muito interessante para esportes de endurance, especialmente aquelas modalidades esportivas que a gente precisa fazer uma hidratação muito longa. Por exemplo, né, dando um exemplo para vocês, a Ana Marcela competiu a maratona aquática nas Olimpíadas, né?
Ela falou que ela fez uma hiperidratação prévia, mas ela fez com sódio, que eu acho que seja muito difícil, porque sódio tem uma redistribuição renal diferente, né? Mas, enfim, ela trouxe à luz essa questão da hiperidratação prévia, 2 dias antes, para que ela precisasse tomar menos água durante a maratona, né? Claro que tem lá a oferta de carboidrato que era dada nadou 2 horas, né? Então, se teve ali toda uma programação da oferta de nutrientes durante a maratona, mas talvez ela tenha necessitado de menos água por ter feito essa hiperidratação prévia, o que facilitaria também ela a flutuabilidade, né? E a melhorar lá a performance dela na maratona, na travessia, na água. Bom, aqui a gente termina os suplementos de alta evidência científica, né? Que são as evidências nível A, tá? Agora a gente entra nos de nível B, que são aqueles que podem melhorar a performance esportiva, mas que, olha só, mais pesquisas ainda são necessárias. O uso ele é considerado, identificando as necessidades individuais do atleta, com monitoramento das situações clínicas. Então, o que é mais legal aqui é que a gente tem os polifenóis de alimentos, como suplementos considerados de evidência nível B, antioxidantes, especialmente a vitamina C e a N-acetilcisteína, os saborizantes, que a gente vai ver, que são aquelas substâncias, suplementos que têm receptores na mucosa oral, e outros suplementos que a gente vai ver como que estão classificados esses outros aí. Então, de nível evidência nível B, os polifenóis das frutas, está mais do que comprovado que consumir fruta pré-exercício, né? Então, se a gente consumir polifenóis de frutas antes do exercício, a gente tem uma melhora da performance esportiva. Tem uma revisão sistemática super nova sobre isso, né? Mostrando que as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias das frutas poderiam ajudar na recuperação após exercício físico, especialmente em time trial de ciclismo, em exercícios intervalados intermitentes, tá? A gente tem resultados bem interessantes mostrando o consumo de frutas prévio, pelo menos 2 horas antes da realização do exercício, porque isso daria tempo da gente converter esses polifenóis em metabólitos secundários que acelerariam o processo de recuperação muscular. O consumo de polifenóis fica em torno aí de 300 miligramas a 1.000 miligramas de polifenóis antes do exercício físico. Claro, deve ser consumido na forma de alimentos, integral ou concentrado, ou ainda na forma de extratos isolados, né? Essa é a recomendação. Dos polifenóis estudados, o maior deles são as antocianinas, que quando a gente consome, a gente produz no intestino, a metabolização da antocianina, nas rotas de conjugação também do fígado, é produzido o ácido hidroxissinâmico. O ácido hidroxissinâmico é um metabólito secundário que acelera a recuperação do exercício físico, melhorando a dor pós-treino, melhorando os marcadores inflamatórios e o estresse oxidativo induzido pelo exercício, sem inibir a resposta de adaptação, já que a inflamação e o estresse oxidativo são importantes para a resposta de adaptação. Então, quando a gente consome os polifenóis para exercício, a gente tem ali a oferta de metabólitos secundários que vão melhorar esse ambiente pró-inflamatório e pró-oxidante, sem inibir a resposta de adaptação que esse ambiente favorece, tem impacto, né, no favorecimento da performance esportiva. Tá? As antocianinas, então, estão nas frutas vermelhas, né? Então, a gente tem ali metilo, framboesa, amora, groselha, romã, mas a gente tem muitas frutas brasileiras ricas em antocianinas, como, por exemplo, o açaí e a jabuticaba, né? Então, olha, os estudos que falam sobre a questão do consumo de polifenóis, né, pré-exercício, é um estudo publicado em 2019, já tem um mais novo, né, avaliando aí uma revisão sistemática, avaliando o consumo de 300 miligramas até 1 hora antes do exercício, ou o consumo de 1.000 miligramas em até 3 dias antes da realização do exercício, para minimizar, então, o dano induzido pelo exercício. Tá? Então, essas seriam as principais recomendações. Além disso, os polifenóis melhoram a perfusão muscular, melhorando também a oferta de nutrientes para o músculo esquelético. Tá? Então, consume sim a sua porção de fruta para exercício. Não leve em consideração pessoas que falam que fruta pode piorar a saúde, né? Infelizmente, eu li um post sobre isso ontem, fiquei muito triste. Falei, isso é um desserviço para a sociedade, né? Dizer que fruta piora a performance esportiva ou que fruta pode piorar a sua saúde é de uma incoerência gigantesca, né? As frutas possuem tantos compostos bioativos ali interessantes, as pesquisas têm mostrado isso, quanto esses polifenóis têm papel interessante na recuperação muscular, na saúde como um todo, né? Então, eu fico muito triste quando eu vejo as blogueiragens por aí, com coisas, com profissionais que até tem bastante seguidor, né? Que, aliás, seguidor hoje em dia não significa muita coisa, né? Mas que falando essas bobagens, infelizmente, em relação à nutrição esportiva, né? E cabe a nós, profissionais de saúde, e vocês que estão se formando, em terem uma linha de pesquisa séria, em trabalharem de forma séria, de bom senso, para não sair falando umas bobagens dessa por aí, tá? Os antioxidantes, né? Os antioxidantes são realmente um problema, porque antioxidante isolado inibe a resposta de adaptação. Então, a gente nunca trabalha com vitamina C isolada com os nossos pacientes que estão em fases de adaptação do exercício, né? Que precisam melhorar o seu condicionamento físico, enfim, melhorar a performance esportiva. A gente nunca trabalha com ele isolado, mas o AIS reconhece que a vitamina C pode ser utilizada em alguns períodos da periodização, especialmente, por exemplo, uma semana
pré-competição. É uma forma de você inibir o acesso a vírus, né, infecção viral, e consequentemente ter gripes e resfriados pré-competição, que é muito comum em atletas. E a vitamina C pós-exercício também tem um impacto interessante em inibir as gripes e resfriados pós-exercício, especialmente exercícios de mais longa duração. Então parece ser um suplemento interessante, só cuidado, porque não pode sair tomando vitamina C assim à torta direito, né? Ela inibe a resposta de adaptação. Então a gente usa próximo das competições mais importantes do nosso paciente. Por outro lado, em contrapartida, a N-acetilcisteína é maravilhosa. Eu sou muito fã da N-acetilcisteína há muitos anos, né? Ela tem um papel muito interessante porque ela é o precursor da produção de glutationa no nosso organismo. A glutationa é a substância endógena mais potente que a gente tem. O negócio é que quando a gente treina, a gente tem uma depressão dos estoques de glutationa endógena, especialmente mitocondrial. Então a gente tem uma redução dessa glutationa mitocondrial que reduz a minha defesa antioxidante, né? Lembrando que a mitocôndria é uma organela que produz muito ATP, é uma organela que também tem uma produção grande de radical livre, e esses radicais livres podem danificar o DNA mitocondrial, eu posso ter uma disfunção mitocondrial que compromete a produção de energia. Então, ter uma depressão de glutationa endógena não é interessante, né? Não é interessante. Então, a ideia é a gente consumir, claro, alimentos fontes de N-acetilcisteína, né? O consumo de glicosinalatos, né? Os compostos brásicas, por exemplo, aumenta a nossa quantidade de glutationa endógena, mas o precursor principal, já que a gente produz glutationa a partir de glicina, glutamina e cisteína, então a cisteína é o precursor principal. Por que N-acetilcisteína? Porque é a forma mais biodisponível, tá? Então a gente usa na suplementação, e aí sim eu uso de forma mais contínua nos meus pacientes, né? A N-acetilcisteína suplementada, ela tem um papel bem interessante na manutenção da mitormese, né, melhorando a nossa defesa antioxidante endógena, suprimindo o excesso da produção de substâncias pró-inflamatórias e oxidantes, e regulando ali genes que envolvem a adaptação do exercício. Então, olha, o exercício gera um dano muscular, pode gerar fadiga, né, e isso potencializaria o aumento de radicais livres, que geraria dano mitocondrial. Então, o NAC protege essa mitocôndria. Além disso, o NAC protege a sarcomese, ou seja, a saúde dos sarcômeros, que são as células do músculo esquelético. Também regula genes que potencializam a adaptação, por exemplo, o mTOR, né, que estimula a síntese proteica. A gente tem uma regulação ali de substâncias que estimulam também a sarcopenia, né, que poderia levar à sarcopenia, regula a captação de glicose e diminui a fadiga e a dor muscular, olha, diminuindo creatina quinase, diminuindo a fadiga muscular, a proteína C reativa. Então, um impacto muito interessante na melhora. E ainda regulando, olha lá, a bomba só de potássio, né? Que a gente sabe que durante a contração muscular ela está ativa. Então, a N-acetilcisteína, as doses variam aí de 600 miligramas a 1.200 miligramas ao dia. Então, de fato, é um suplemento muito, muito interessante que vale a pena a gente utilizar na prática clínica, né? A gente tem várias empresas brasileiras que produzem N-acetilcisteína hoje na forma de pó, porque se usa na indústria farmacêutica como uma substância para melhorar a produção de muco, né? Mas hoje a gente já tem na suplementação aí, NAC em cápsulas, com uma boa quantidade para ser utilizada. Esse é um estudo bem interessante, avaliando o consumo de 600 miligramas 2 vezes ao dia, então 1.200 miligramas, né, de NAC ao dia, associado ao exercício físico. E o que esse estudo coloca, que é muito interessante, né, eles avaliaram a quantidade de glutationa eritrocitária, tá? E eles viram que os indivíduos que melhor responderam à suplementação de NAC foram aqueles que tinham baixos estoques de glutationa. Então, é muito importante a gente entender que se o indivíduo tem uma boa alimentação, se ele tem uma oferta adequada de nutrientes, de fitoquímicos, né, enfim, de polifenóis, ele vai ter uma boa produção endógena de glutationa. Então, para esse paciente muito redondinho, não tem necessidade de estar suplementando NAC. Mas aquele paciente que não gosta de fruta, que não gosta de verdura, que vive à base de suplemento, que tem muita dificuldade com a adesão a vários tipos de estratégias nutricionais, talvez para esse paciente seja interessante, porque a depressão de glutationa endógena dele talvez seja maior. Então, pacientes com depressão de glicogênio, depressão de glutationa induzida pelo exercício, e aqueles que têm uma quantidade de glutationa endógena menor, decorrente da deficiência nutricional, talvez seja interessante a gente usar a suplementação, né? Claro, você vai corrigir a alimentação, mas pode usar a suplementação como uma estratégia interessante aí também, tá? Bom, a gente tem os saborizantes, que talvez seja uma coisa extremamente nova dentro da nutrição esportiva, nova entre aspas, né? Porque já se falava muito dos receptores que a gente tem na boca para ativadores do sistema nervoso central, para que a gente tenha melhora de performance esportiva. Isso começou com a história do carboidrato, o bochecho de carboidrato. A gente sabia que quando a gente bochecha, a gente sabe, né? Quando a gente bochecha carboidrato, a gente ativa receptores da boca, da mucosa oral, que sinaliza ao cérebro sobre a percepção de esforço. Então a gente bochecha, joga fora e a gente tem uma melhora da tolerância ao esforço. Esses estudos com bochecha de carboidrato são realizados principalmente
em atletas de endurance de ciclismo, né? A gente não tem isso em outras modalidades esportivas. De qualquer maneira, o AIS, como nível de evidência B, coloca o mentol e a quinina e alguns outros receptores transitórios, né, orais, como importantes substâncias que poderiam potencializar a performance esportiva. Então, a gente tem ali o mentol, né? O mentol, a gente usa ele concentrado, né, na forma de 0,01 ou 0,1%, bochecha esse mentol e joga fora. Né? O bochecho do mentol ativa os receptores TRPM8, que são receptores que sinalizam ao cérebro sobre o conforto térmico. Então, em situações onde o indivíduo está realizando exercícios no calor, o mentol traria uma sensação de resfriamento para o sistema nervoso central, melhorando a tolerância ao calor, melhorando a respiração e a percepção de esforço. Até agora, o que a gente tem de resultados são em modalidades realizadas até 70 minutos de exercício, não tem efeitos em exercícios intermitentes ou outro tipo de modalidades esportivas ainda, a gente não tem análise. Mas em exercícios de endurance realizados até 1 hora no calor, a gente tem um efeito interessante aí do bochecho de mentol no resfriamento do sistema nervoso central, tá? Tanto que a gente tem um estudo publicado aqui para os Jogos Olímpicos, né, que foi realizado em Tóquio. Os Jogos Olímpicos foi realizado numa época onde em Tóquio estava muito calor, e existe aí uma recomendação, um statement, né, um consenso, onde poderia se fazer, então, um enxágue bucal com o mentol para melhorar e regular a temperatura corporal. Existem evidências que podem melhorar a performance esportiva, então ele poderia ser utilizado em algumas atividades específicas durante os Jogos Olímpicos, né? Ainda há uma escassez particular em algumas evidências, especialmente em mulheres e atletas de elite. Quando aplicado, enxaguado ou ingerido em alta concentração e volume, ele pode ser prejudicial à saúde, então tem que tomar cuidado com essa concentração de mentol no produto. E, consequentemente, as federações e os atletas que poderiam começar a explorar essa possibilidade, né, tendo benefício na performance esportiva, nas Olimpíadas que foram realizadas em condições extremamente quentes, né, acima de 31 graus, e úmidas, acima de 70% da umidade relativa do ar, tá? Só fazendo um parênteses, gente, tanto o glicerol quanto o mentol, a gente ainda não tem de venda no Brasil, né? Eu não conheço empresas que produzem o glicerol, se alguém conhecer pode me dizer, ou que produzem os concentrados, as tinturas de mentol para bochecho, tá? Então a gente tem aí os estudos, mas na prática clínica isso ainda é um pouco limitado. Tá? Só faltando um pouquinho aqui, eu queria só lembrar que além do mentol, a gente tem a quinina, né, que está aqui também. A quinina, ela tem um receptor para o sabor amargo. Ela é o composto presente na água tônica. Então, a gente tem estudos com água tônica, bochechando a água tônica, engolindo, porque para a quinina não basta só bochechar, tem que engolir, tá? Só uma coisinha antes. Mentol você pode usar antes e durante todo o exercício físico, né, de endurance, realizado no calor. A quinina você pode usar antes e durante também. O ideal é bochechar a quinina e engolir, tá? É bochechar água tônica. Então, tem estudos com água tônica mostrando esse benefício. E aí, no receptor da quinina, é justamente na melhora da performance esportiva, quando a gente ativa esses receptores para sabor amargo, tá? Que é a mesma coisa que tem com bochecha de café também, porque café também é amargo, tá? E aí, para a gente ir para os outros ainda de evidência científica que o AIS coloca, a gente tem ainda como nível de evidência B o colágeno, a curcumina, os ésteres de cetona, o óleo de peixe e a carnitina, tá? Todos de evidência nível B. Colágeno, a gente tem um estudo da Burke publicado esse ano passado, retrasado, 2019, né? Onde ela comparou vários tipos de proteínas, caseinato de cálcio, caseína hidrolisada, gelatina em pó, peptídeo de colágeno hidrolisado, colágeno líquido e o caldo de mocotó, né, que é o caldo de colágeno. Então, ela avaliou como era a disponibilidade desses aminoácidos para a circulação com o consumo de uma dessas proteínas logo depois de uma noite em jejum. Então, eles pegaram esses indivíduos, deixaram em jejum, de manhã eles suplementaram uma das proteínas e avaliaram a liberação desses aminoácidos para a circulação até 3 horas após o consumo. E o que é interessante a gente observar é que a caseína hidrolisada, em 60 minutos, aumenta a disponibilidade de aminoácidos essenciais para a circulação, aumenta a disponibilidade de lisina e de leucina, que são os aminoácidos principais das proteínas de caseína, né? Da caseína. No colágeno, tanto no peptídeo de colágeno, como no caldo de colágeno e no líquido, a maior elevação foi de glicina. Então, é para vocês entenderem que o aminoácido principal de liberação para a circulação do colágeno é a glicina. E a glicina ela tem um impacto interessante como um aminoácido precursor da membrana de tendões e do próprio músculo esquelético. A glicina é importante para a permeabilidade intestinal, para as membranas dos enterócitos, para que reveste o enterócito. E a glicina também é interessante. Alguns estudos, ainda em animais, especulam que ela pode ser um potente ativador de mTOR, assim como é
a leucina. Mas eu quis colocar isso aqui para vocês porque ela também estimula, olha, os outros tipos de o colágeno, além da caseína, também tem um aumento de aminoácidos essenciais por circulação. Mesmo o colágeno tendo menos aminoácidos essenciais, você tem uma liberação interessante durante 3 horas e que fica bem constante quando comparado com a caseína, por exemplo, depois de 1h30, né? Então fica bem constante aqui essa liberação de aminoácidos essenciais. E são esses aminoácidos essenciais que são importantes para a síntese proteica. Então a gente pode sim utilizar o colágeno como uma fonte de proteína durante o dia, porque o mais importante para a síntese proteica é o total de proteína do dia. Então a gente tem estudo lá de 1,6 até 2,4 gramas de proteína por quilo de peso por dia. E o ideal é que seja de qualquer fonte proteica. Então, a gente pode sim usar o colágeno como uma das fontes proteicas para biodisponibilizar a aminoácido essencial para a circulação e a gente ter todos os efeitos que a proteína tem na síntese proteica. Tá? Então, é aí uma fonte interessante de nutriente. Tá? A curcumina, que é um composto anti-inflamatório, antioxidante, melhora a resposta psicológica e fisiológica, melhora a função gastrointestinal, melhora a recuperação muscular e a performance esportiva e ainda reduz a dor e o dano muscular pelo exercício. É um dos fitoquímicos mais estudados no mundo também, né? Com todos os efeitos que a gente tem para a saúde, e no esporte não é diferente, mas o principal argumento é que pode melhorar a dor e o dano muscular devido ao exercício. A gente usa a curcumina em doses de 150 a 1.500 miligramas por dia, suplementado em cápsulas oleosas. A gente tem produtos no mercado que produzem cápsula oleosa de curcumina, ou usa na manipulação uma curcumina mais biodisponível, né? Geralmente a gente usa antes, durante e após o exercício intenso e exaustivo, então é de uso agudo e é de uso próximas sessões de competição. A gente não usa porque ela inibe a resposta adaptativa. Então a gente não usa fora da resposta de adaptação, tá? Reduz a percepção subjetiva de esforço, a dor muscular, os níveis de citocinas pró-inflamatórias e pode aumentar a performance e também tem efeito antioxidante. Claro que nunca, né, a suplementação jamais anula o consumo diário do alimento. Então, a ideia é a gente consumir cúrcuma na alimentação como uma forma de oferecer pitadas anti-inflamatórias, antioxidantes na dieta do nosso paciente, né? A curcumina ela é mais biodisponível em óleo, quando a gente pensa na suplementação, ou quando associada à piperine, que é um outro composto bioativo. Humanos toleram altas doses sem nenhum problema, tá? Então, é importante que a gente, quando for fazer o uso de um suplemento, que a gente use um suplemento de qualidade. Mas sempre coloque cúrcuma na dieta do seu paciente, né? Porque é uma forma da gente colocar pitadas anti-inflamatórias ali. A gente tem o éster de cetona, que é muito estudado também na performance esportiva, ele tem um efeito em a ingestão de éster de cetona induz uma cetose, então induz a produção de beta-hidroxibutirato, que aumenta o metabolismo das gorduras, poupando o glicogênio muscular. E talvez isso teria um efeito na melhora da performance esportiva do exercício prolongado, né? E essa inibição da glicólise talvez teria um efeito na redução da performance em exercícios mais intensos, diferente do que a gente vê em exercícios mais prolongados. Mas é uma especulação de que esse beta-hidroxibutirato, né? Então a gente tem altos níveis de beta-hidroxibutirato com o consumo de ésteres de cetona, desde doses a 140 miligramas por quilo de peso até 714 miligramas por quilo de peso. Então o beta-hidroxibutirato é o corpo cetônico mais bioativo do nosso organismo, tem um impacto muito importante em várias situações, desde saúde cerebral e até a potencializar a oxidação de gordura pelo músculo esquelético. Talvez, então, mimetizar uma situação cetogênica com o uso de ésteres de cetona poderia ser interessante para a performance esportiva. Mais estudos são necessários em relação a isso também, não dá para a gente sair suplementando os ésteres de cetona assim, sem nenhum critério, né? Mas é interessante a gente saber que isso existe e que está ali no consenso do AIS, tá? O ômega 3, que também está no consenso, ele é muito interessante por vários fatores, né? O ômega 3 estimula a biogênese mitocondrial, ele estimula o fator de crescimento mitocondrial e faz reparação do músculo esquelético, ativa os fatores de regulação miogênica, melhorando aí o crescimento celular, né? A diferenciação celular. Ainda tem um efeito anti-inflamatório muito interessante, que não inibe a resposta de adaptação. Então, para o esporte, o ômega 3 é muito bem-vindo, em todos os sentidos, porque acelera o processo de recuperação, melhora a anti-inflamação crônica, pode potencializar a biogênese mitocondrial, então acelera a reparação do músculo. Então, de fato, é um suplemento muito interessante, tá? O Comitê Olímpico Internacional já recomendava o consumo de 2 gramas ao dia de ômega 3, né? Da soma de EPA com DHA,
para melhora da performance cognitiva, para melhora da recuperação, para síntese proteica e ainda para reduzir os sintomas de dano muscular, né? A ideia de que estimula a síntese proteica é muito bem estudada, apesar de não se ver diferenças quando se consome, se tem uma ingestão de proteína adequada, né? A suplementação, então, pode contribuir para a recuperação e não prejudica a performance. A melhor indicação é o consumo periódico de peixe, é claro, né? Mas quando não é possível, a suplementação ela é um recurso interessante. E avaliar os suplementos em relação à sua contaminação tóxica de metais pesados, né? Principalmente de mercúrio, então escolher suplementos de boa qualidade no mercado. Então, esse é um estudo mais recente, publicado ano passado também, onde o ômega 3 pode melhorar a função, melhorar a performance esportiva por melhorar a função muscular e a função neuromuscular, pode melhorar a recuperação por ter um estímulo importante nas células imunológicas e melhorar o estresse oxidativo, e ainda pode reduzir o nosso risco de injúria, né, ou de infecções, especialmente em modalidades onde se tem trauma no cérebro, né, enfim, as concussões associadas aos traumas e a bronquite induzida pelo exercício. Então, a gente tem aí vários aspectos interessantes do uso do ômega 3, essa é uma revisão narrativa, em atletas, tanto em atletas profissionais quanto atletas amadores, se beneficiando, então, do consumo do ômega 3 nesse processo de melhora de performance, tá? Bom, e aí a gente vai para os nutrientes os suplementos de evidência nível C, ou seja, são aqueles que não apoiam benefício entre os atletas, ou não há pesquisas que justificam a autorização ou uma opinião formada. Não recomendado para uso por atletas e programas de suplementação. Pode ser permitido o uso por atletas onde há necessidade de aprovação, ou de um relatório pela UADA, né, ou para um painel de suplementos esportivos. Então, não tem evidência científica. Todos aqueles que estão fora da categoria A e B, né, e dentro dos protocolos aprovados, magnésio, ácido alfa-lipoico, HMB, BCAA, ou leucina isolada, fosfato, pré-biótico, vitamina E, tirosina e produtos que não estejam nas categorias A, B ou D. Todos eles não são aprovados pelo AIS para suplementação. E o que a gente vê de pessoas tomando BCAA, né? O que a gente vê do povo tomando magnésio achando que vai melhorar a performance esportiva, né? Não sou eu que estou falando, é o consenso de um painel de grandes expertises aí que avaliaram os estudos que mostraram que não se tem benefício, evidência científica consistente para defender esses suplementos na performance esportiva. E os de nível D, que são aqueles que são banidos, né? São substâncias que não passam no teste antidoping, né? Então não deveriam ser usados por atletas. Então a gente tem os estimulantes, como a efedrina, a estricnina, a sibutramina, metilhexanamina, outras ervas estimulantes, pró-hormônios, DEA, androstenediona, tríbulos terrestres e maca peruana entra porque eles podem ser proibidos pela conta da contaminação. Então, muitas empresas vendem tríbulos terrestre e maca peruana como boosters de testosterona, e a gente sabe que esses fitoterápicos não têm esse papel, e eles podem fazer uma mistura com pró-hormônios, né? E isso pode trazer uma contaminação e o atleta ser pego no doping, né? Liberadores de GH e peptídeos, os SARMs, que estão muito na moda também, né, meu Senhor Jesus, andarina, ostarina e ligandrol, então os SARMs também são proibidos, são agonistas, são substâncias que se ligam a receptores seletivos de androgênios no músculo esquelético, os agonistas beta-adrenérgicos, que também são estimulantes, e ainda, por exemplo, os moduladores metabólicos como o cadarine, que também, né, as pessoas entendem que é como um SARMs, mas ele não é um SARMs, e os que são outros suplementos que estão dentro da lista da UADA, né? Então eu trouxe para vocês aqui o site da UADA, onde vocês entram, está em português esse PDF, onde vocês veem a lista de substâncias proibidas pela UADA, então pela Agência Antidoping Mundial, né? E que não seria interessante esses atletas estarem usando, né? E eles preconizam lá o jogo limpo. Só fazer um adendo que o colostro bovino aqui também está proibido, né? Eles não são recomendados para o uso também por conta da contaminação, tá? E assim, gente, a ideia foi mostrar aqui para vocês suplementos que podem melhorar a performance esportiva e aqueles que não melhoram, né? Dentro de um contexto de evidência científica. Então, os suplementos eles podem melhorar, sim, a adaptação do treinamento, né? Fazendo com que a gente treine melhor, melhorando a nossa tolerância ao esforço, melhorando a nossa sinalização celular e melhorando a nossa síntese proteica, tá? Então, a gente tem aí, quando a gente opta em usar um suplemento, é importante a gente entender aonde eu quero usar esse suplemento e quais são as respostas que eu uso, que eu estou esperando em relação a esse suplemento, com aquele paciente, naquela modalidade esportiva ou naquela sessão de treinamento. Então, ter esse bom senso na escolha é muito importante, tá bem? Elisa, dá tempo de eu passar um videozinho de 2 minutos? Você tá me ouvindo aí? Tô Dá ouvindo. tempo? Ai, Ou melhor nossa, não? eu acho que não, porque o outro Não, palestrante então tá aqui. passamos. Passamos o vídeo, depois eu mando para vocês, ó, eu vou só tirar ele aqui. Isso!
É isso que Depois eu eu ia mando para você. pedir, Ai, Dé. peraí. Passei. Então, ó, eu queria agradecer vocês. Muito obrigada, tá? Deixar uma frasezinha aí que quando a gente para de aprender, a gente começa a morrer, tá? Então, muito obrigada de verdade pela presença de todos vocês aqui hoje. Aqui estão os meus contatos, meu Instagram, meu e-mail e o meu site, né? Lá tem todos os meus cursos, as coisas que eu tenho feito dentro da nutrição esportiva. Muito obrigada pela atenção. Desculpa ter passado da hora aí também. E tamo junto, Elisa. Muito obrigada, viu? Ai, André, eu que agradeço. Olha, você é um furacão, né? Tô. Todo mundo te A louca, conhece, né? todo mundo queria te ouvir. A gente sabe que você tem, nossa senhora, muita informação. Gente, a Andréia é cheia de cursos, né? Vocês Andréia, só abre a câmera pra gente dar um oi Ah, pra desculpa. você. Desculpa, peraí. Aqui. sigam a Andréia lá no Instagram, ela tem muita coisa, muito curso. Eu continuo aprendendo muito com você, Andréia. Muito obrigada, Ah, assim, de querida, verdade. Para obrigada. nós é uma honra enorme ter você aqui. A gente tem uma listinha de perguntas. Pode me mandar que eu respondo tudo. Atrasar. Não, se quiser fazer, pode fazer, Elisa. Não, eu acho que agora não dá tempo. Não dá tempo? Tá bom. Melhor a gente tocar para frente. Eu não sei se de repente os alunos podem fazer diretamente para você. Pode fazer. Tem o meu Instagram, tem o meu e-mail, podem mandar, eu respondo tudo que me mandam. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo tudo que me mandam. Pode